Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou o Ivan Jacomassi, host do programa, e comigo a sempre bela diva dos podcasts, Josiane Freitas. E aí, Jô? E aí, Ivan, tudo bem com você? Tudo ótimo. E, aliás, eu tô sentindo falta de alguma coisa. Falta? É. Como assim? Alguém sabe de Maria Júlia? Ela veio a esse programa? Ela veio a esse programa, mas Está ela está nos bastidores. Lugar? Nos bastidores? É. Vejo algum movimento ali no fundo. Balança a mãozinha pra ver. Deixa eu ver. Então, audiência, não se preocupe. Maria Júlia está aqui participando também nos bastidores junto conosco. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio Mentes em Foco. Nossa, e sabe que eu estou me sentindo mais ativo mentalmente hoje? Será que tem alguma coisa a ver com o produto? Será? Com a água que nós estamos consumindo? Talvez. Água é vida. Água é vida. Bora lá. Mas hoje com quem nós vamos conversar, Jô? Não é essa? Eu que faço essa pergunta. Mas eu te surpreendi. Pegadinha do malandro. Não, qual é o assunto de hoje, Ivan? Então tá bom. Qual é o assunto de hoje, Jô? Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e inovação. Mais do que isso, empreendedorismo em casal. E nós temos um casal para conversar sobre isso hoje? Sim, sim. Se apresentem, casal. Quem são vocês? Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu vou deixar as boas honras de iniciar com a minha primeiras damas, digníssima esposa. Temos um cavaleiro entre nós aqui. Da tábua redonda. Um gentleman. Olá, boa tarde. Me chamo Priscila. Sou esposa do Dauren há 23 anos. Temos uma filha de 22 anos, uma filha especial, linda, Chandra, mais conhecida como Diva, né? E somos parceiros de vidas no amor e nos negócios. Que incrível. Muito bom. E que parceria. Ivan. 23 anos não é para qualquer um. Não é. E esse ano de 2023 consolida os nossos 23 anos de amor e de experiências nos negócios, né? Então estamos aí unidos, focados, né? Em busca de soluções que a gente comentou que são inovadoras, né? Disruptivas, ousadas ou sustentáveis. E quando está, todas elas ao mesmo tempo. E aqui eu peço uma rápida menção àquelas empresas que fazem esse podcast estar no ar. E aí, Jô? Esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria, o seu RH estratégico, e Nossa Casa Café, NCC, uma experiência em cafés exclusivos. Maravilha. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos. Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Então quer dizer que nós temos um casal empreendedor. Quando foi que iniciou essa jornada empreendedora de vocês? Oi, Ivan, eu vou falar um pouco da minha jornada como empresário, né? Microempresário, locador de bicicleta, catador de latinha, vendedor de carro velho. Catador de latinha? Vendedor de carro velho também? Foi o primeiro. Foi o catador de latinha foi assim com 7 para 8 anos. Quem mora em cidade de praia, estou em Praia Grande já há 43 anos, chegamos lá em 80. Meu pai comerciante, vendedor de enciclopédia Barça, né? Então, cara, eu tenho uma coleção em casa. Tem uma coleção em casa? Quando eu tive idade e dinheiro para poder comprar, que eu era fã, né? Eu fui buscar, já era sebo, né? Porque não parece, mas eu tenho alguns anos já nas costas também, mas eu comprei, fiz questão de colocar a coleção completa ali na minha estante. Quando a Maria Júlia me perguntou, o que é isso, pai? Eu falei, é o Google dos anos 90. Perfeito, perfeito. Então, filho de vendedor, né? A gente iniciou muito cedo, viu aquilo ali e falou, poxa, eu vou me enveredar para alguma coisa. E quando você vê que alguma coisa que está no lixo transforma em dinheiro para uma criança de 7 anos, aquilo ali virou um paraíso, né? Então foi a minha primeira fonte de renda regular. E dali em diante tivemos vários negócios, locadora de bicicleta, loja de celular, o boom da telefonia VoIP, a gente montou uma operadora VoIP. Então, assim, sempre coisas que são inovadoras sempre me atraiu demais, né? E um desses momentos na loja de celular, eis que aparece uma testemunha de Jeová. Na loja de celular? Na loja de celular, fardada como toda testemunha de Jeová. O traje a caráter. Traje a caráter, saião lá na canela, né? Lá no tornozelo. E dali surgiu a nossa história de amor e companheirismo nos negócios. Dali em diante a gente nunca mais se separou e buscamos sempre alternativas para os nossos negócios
que são muito diversificados, né? Mas todos eles a gente está fazendo em conjunto. Você converteu ele ou ele te converteu? Ele me converteu. Ele te converteu? Olha, um dos raros casos em que o homem consegue uma conversão feminina. E estou muito feliz, muito feliz. Aí nasceu a história do nosso relacionamento empreendedor. Dali em diante, fizemos várias atividades e, dentre elas, o que a gente vem fazendo até hoje. Né? E a gente vai explorar aí no decorrer do programa. Cara, empreender casal é super simples também, né? Funciona facilmente, né? É quando você ainda treina junto, né? Então, das 5 às 6 treino, das 7 em diante trabalho e à noite a gente... Convívio. Isso, convive, né? É quase uma condição que eu falo para a Pri hoje muito rara, né? E de se dar bem e sermos os melhores amigos um do outro. Então, é amizade legítima, na verdade. Essa sociedade, ela em todos os sentidos, né? Realmente em todos os sentidos. Então, para nós tem sido prazeroso, aprendemos a lidar com as diferenças, com a rotina, com o cotidiano, com as falhas, né? Isso é muito importante, tanto nos negócios quanto no nosso relacionamento. E tem uma regrinha básica, essa eu vou deixar a Pri falar, que é uma regra de barreira física sobre assunto de casa e assunto de negócios, né? Qual que é a barreira, Priscila? Nós não conversamos de trabalho dentro de casa, né? Então, já aconteceu... Quando da porta para dentro? Não, né? Já aconteceu, assim, de nós estarmos na empresa e cada um sai, vai com o seu carro para casa e a gente precisava antes discutir um assunto da reunião que teve na empresa, né? Nós paramos o carro na porta de casa, na rua. Eu desci, fui para dentro do carro dele e discutimos ali, né? E aí depois, sim, que entramos, abrimos Agora o portão. pode entrar. Agora pode entrar. A regra é inviolável, pelo jeito. Isso. Não, é inviolável. O café da manhã é a coisa mais sagrada do planeta. Coisas que já geraram confusões homéricas, que é o período de lapidação, né? Olha, não, assunto de trabalho no café da manhã, não. E aí, dali em diante, a gente foi evoluindo até o ponto de falar, olha... Agora assuntos profissionais daqui para fora, assuntos pessoais daqui para dentro. Então, existem alguns casos, né, que a gente pede licença, né? Porque algumas de nossas operações são 24 horas. Uhum. Então, às vezes acontece uma emergência, então, olha... Precisamos aqui agora, nesse momento, conversar sobre tal situação, de tal projeto. E aí, olha, então vamos ali no canto, tal, longe da filha. Época, tipo mão negra na escola, sabe? Fala palavrão, mão negra. É mais ou menos isso. Mas então vocês não fazem home office, praticamente? A gente tem um espaço de home office, né? Onde às sextas-feiras a empresa vai para o nosso espaço de home office. Certo. Né? Como eu te comentei, a gente mora numa chácara e ali tem um espaço um pouco mais confortável. Então, dentro de uma das coisas que a gente trouxe para a cultura da nossa empresa foi que todos vão almoçar conosco na sexta-feira. Então, a gente faz no rancho uma mesa para todos, né? E ali a gente trabalha, o pessoal já trabalha na sexta-feira no rancho e dali a gente faz o dia de trabalho, meio que o casual day. A Legal. gente faz lá o nosso dia de rancho, né? Então, a gente tem um espaço para isso e quando realmente acontece essas situações onde a gente tem que deliberar algo no nosso horário pessoal, a gente vai para esse espaço, se fecha lá e fala, não, agora a gente vai deliberar. Fica a 50 metros da nossa casa. Né? É dentro da chácara. A bom de ter uma chácara e 50 metros ainda está dentro do perímetro. Né? Não, já estamos estudando até fazer uma cerca. Né? Uma cerca viva para poder separar mesmo, né? Para não ter uma separação física real. E vocês chegaram nessa regra ao longo dos anos? O consenso, olha, é melhor fazer assim? Ou desde o início já era separadinho? Por que surgiu assim, essa compartimentação? Eu penso que foi ao longo dos anos, né? Nós fomos vendo que estava prejudicando, porque imagina, 100 colaboradores, sempre tem BO, sempre tem problema, né? E trabalho sempre tem problema, não tem como, né? E acabava estressando a gente, né? E a gente via que às vezes estava tomando um café, estava na hora do almoço, ia comer, estava super ali tenso, né? Então aí a gente foi conversando e foi ao longo do tempo, né? E definindo, né? E fazendo combinados, né? Eu acho que, né? Esses dias eu escutei o Flávio Augusto falando que a gestão de uma empresa
o líder nada mais é do que o cara que faz com que os combinados sejam cumpridos. Ótimo, e faz muito sentido isso. Né? Então, os nossos combinados também, eles são muito poucos. Porque onde tem bom senso, né, você chega num senso comum muito rápido. Porque bom senso eu tenho o meu, você tem o seu. Quando a gente tenta divergir e fazer ali um ponto de tangência, que aí você tem que decidir qual que vai ser o senso comum. Porque um puxa para lá, outro puxa para cá. Então, toda essa construção, até empresarial quanto de relacionamento, ela é uma construção mesmo carta a carta, né? Lego a Lego. A gente até brinca, a gente chegou na fase do Lego, realmente. A gente se encaixa de uma maneira tão precisa que você não vê mais a fissura do Lego quando é uma parte ou quando é outra parte. Então, hoje, nossos entendimentos estão chegando muito próximo disso. A gente até comenta, olha, a gente está no nosso momento Lego, vem legar. Né? Vem legar. Mas eu acho que você ia falar alguma coisa. Eu ia fazer um comentário porque eu acho incrível essa questão do casal que empreende. Nós também somos um casal empreendedor e algo que nós dizemos é que assim, o quanto isso é intenso, porque são 24 horas ali convivendo, não tem essa separação, ela está num trabalho, eu estou em outro. Quando nós batemos 10 anos de vida conjugal, alguns aninhos atrás, foi quando nós tivemos um estalo, né, que nós pensamos, poxa, tem casais que talvez estejam há 30 anos juntos, mas que não têm o número de horas de voo que nós temos acumulado. Porque... É igual vocês, né? Estão 20 a 23 anos juntos, só que são 24 horas juntos. Sim, então, sim. Talvez tenham então aí casais você pode falar que são 46 anos quase. Meu isso pai mesmo. falou que um casamento só se consolida com um saco de 60 quilos de sal consumidos juntos. Né? Então, 60 quilos de sal consumidos juntos. Então, vocês estão mais ou menos na mesma... Você vai buscar isso muito mais rápido que um casal em que existe a realidade para muitos casais e às 6 horas da manhã, talvez um já está na estrada indo para o trabalho, o outro está num outro caminho. Vão se encontrar à noite, já está cansado, e aí, boa noite, assiste alguma coisa e vai dormir. Agora, esse caso em que a gente acorda às 5, nós também gostamos de acordar cedo, já vai treinar e já está desde esse momento convivendo. Outro dia a Josiane, e olha só, nós já falamos o dia todo e ela falou, olha, tem tal arquivo? Eu falei, te mandei no Zap. Ela falou, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu falei, nossa, a gente fala muito, porque até o WhatsApp, ele era fala, é o tempo todo trocando mensagem. Isso é muito intenso, mas exige uma maturidade do casal para conviver nesse sentido. Eu vejo que esse amadurecimento, quando o casal se permite amadurecer junto, ele vem com muita raiz, né? A história do bambu chinês, né? Ou seja, os primeiros 20 anos raiz para baixo, depois um ano ele recupera esses 20 metros que ele cresceu para baixo e ele cresce para cima. Então, eu vi que a gente plantou demais no nosso relacionamento. Os dois doaram demais, né? A Priscila por ter vindo de um universo mais religioso, de uma condição de uma religião que é muito severa, né? Então, perdeu a amizade, perdeu a família, tudo que estava em volta dela nesse nosso relacionamento, isso eu pus demais na balança nos primeiros anos. Ou seja, uma menina de 16 anos com um cara 24, candidato a vereador. Então, você imagina... Você era candidato a vereador ainda? Em 2000. Em 2000... Imagina eu andando na cidade, vendo todos os outdoors com a imagem dele, as borboletas na barriga, né? E com 16 anos de idade. Então, assim, se doou demais e isso... tem um peso para mim inexorável, ou seja, eu vou levar isso até o último dia. E isso nos nossos negócios se refletiram também, né? As posições da Pri, as tomadas de decisão, então ela também a gente foi amadurecendo como casal, como empresário, e ela, por ter uma vida não empresária inicialmente, se adaptou muito rápido, né? Entendeu o vocação. Entendeu o nível da dificuldade que é. Hoje a gente estava vindo para cá, comentamos, né? 4:30 da tarde é um dia que era para ser totalmente tranquilo, uma reunião que desanda, né? Das 11h50 ela dura até as 15 horas, você chega aqui para comer pamonha, né? Antes da entrevista, antes do podcast. Olha, gente, cara, já foi super interessante que no bairro tinha uma Mercedes branca vendendo pamonha. Né? Coisas de São Paulo, né? Coisas de São Paulo, né? Eu falei, essa pamonha deve ser boa, cara, não é possível. Então, a gente foi conquistando isso, foi evoluindo e foi amadurecendo com o passar do tempo. Eu acho que existem alguns fatores que são essenciais, né? Que é definir o papel de cada um na relação, né? É o primeiro ponto, né? E depois a gente define o papel na empresa,
né? Então, ele tem a posição dele na empresa, eu tenho a minha dentro de casa também, né? Então, eu sei o que é responsabilidade minha e sei o que é responsabilidade dele. E ele também sabe disso. Então, a gente sabendo separar isso, fica perfeito, né? Claro que tem dias que tem hora que você... É natural, né? Nem tudo vida, é perfeito, né? Mas a gente tá assim, vivendo uma parceria bem bacana, assim, né, marido? Eu digo que, assim, o processo existem momentos de alegria e tristeza. Então, momentos de desafios e momentos de conquista. Mas no global, eu sou feliz, né? Então, no global, vale a pena. Isso. Porque existem as dificuldades, né? E quando a gente entende, né? Eu acho que tem 2 pontos que são importantes. Entender as habilidades de cada um. Como você falou, a gente chegou aqui e você falou assim, eu sou mais quietinha, mais introvertida, tal. Ele já é o comercial, já fala mais, tal. Então, você já consegue, e a gente também já consegue identificar no que você é bom, no que eu sou boa. Porque o dom natural, né? Isso, exato. No que você é bom e no que eu sou boa, porque aí não fica aquela questão, só ele é bom ou só ela é boa. Não, os dois são. Os dois têm talento, os talentos são diferentes e eles se complementam. Então, aí a gente já tem um ponto. E aí, a definição de papéis, né? Isso. Dentro da empresa e dentro de casa. E eu falo muito, às vezes, pro Ivan, assim, a gente tem a consultoria e a gente passou por um processo de um pouco diferente do de vocês, porque quando a gente se conheceu, tal, eu já tinha consultoria. E eu estava sozinha na jornada. E quando o Ivan veio, a gente teve um processo de embate, inclusive, para que eu cedesse espaço e que ele também conquistasse espaço. Então, a gente tinha situações de brigar pelo telefone, daí ele desligava o telefone. Ele ligava, agora é seu marido que tá ligando. Que legal. Então, agora não sei o quê. E aí a gente estava até conversando essa semana sobre isso. Que no começo nós tivemos mais atritos, até para entender e encaixar, que agora a gente realmente praticamente não tem. E é muito bacana você falar isso, porque assim, eu e o Dauren hoje, assim, claro, na empresa principalmente, né? Em casa nós não temos problema zero, assim, né? De conflito. Mas na empresa, porque o Dauren, ele é muito aventureiro, ele é emocionado, né? E às vezes aquilo me... E aí tem algumas situações que a gente discute lá, mas a gente quebra um pau, assim, né? Mas chega em casa, ai, querida esposa, ai, marido, a gente consegue separar isso, né? Acho que faz o quê? Uns 6 anos que a gente separa isso, né, marido? 100%. Então, assim, tá brigado em casa, chegou na empresa, não é marido e mulher, né? Então, a gente tem que ter o nosso papel, a nossa função lá, né? Não misturar. E tá em casa, é marido e mulher, né? Não importa o que aconteceu lá, não importa não se contaminar, as ideias não bateram, porque nem sempre bate, né? E a gente definiu também algumas coisas que foram muito importantes, coisas do dia a dia, da rotina e de decisões que são mais contumazes, né? Ou seja, em casa, a última palavra da cor da parede é tua, Ivan. Não, né? Jamais. A minha também nem não. ousaria tentar. Né? Isso, né? Nem ousaria tentar. Então, lá a mesma coisa. Já ficou tão claro para mim que eu sou praticamente um hóspede. Eu chego, eu vejo, olha, essa peça é nova de decoração, Isso. Ele só tem uma gaveta de 20 por 30, só. Isso. De bajulacas. O resto é a casa inteira minha. Isso, só pra você ter uma ideia. Eu tenho uma gavetinha ali também que eu tenho as minhas tranqueirinhas. Né? Então, assim... E esses dias eu consegui mais um espacinho de 5 por 3 que eu guardo somente a chave Como do você carro. fez isso? Cara, assim, é um pedaço da escada e que já foi tomado. Mas você fez alguma gaveta secreta? Não serve de sugestão, porque ele já foi tomado. Já foi, já foi repatriado esse pedacinho de 5 por 3 centímetros. Tomou uso capião ali. Uns 3 ou 4 vezes. Cara, nunca ninguém usou esse espaço da casa. Agora que minha chave tá aqui, daqui a pouco tem pulseira, tem relógio, tem carteira, tem óculos. Olha, cara, não é possível, espaço que eu nunca tinha detectado antes, né? Isso. Então, assim, ficou muito claro isso, né? Na empresa... A gente, por mais que temos CNPJs distintos, já para uma condição tanto tributária quanto realmente de trabalhos específicos, por mais que nossas empresas têm... Uma tem 20 e poucos quinais, outra tem 74 quinais, porque a gente lida com muito contrato público, então a gente está buscando também sempre alternativas, né?
depois que você se habilita com a documentação, entende esse modus operandi de prestar serviço para o governo, uma coisa muito legal que nós achamos a nossa forma de contribuir. Porque às vezes a gente mete tanto pau na política, nas pessoas que prestam serviço, na empreiteira que superfatura. E aí você quer ir lá e participar. E era uma caixa preta, todo mundo fala que isso não é máfia, isso é aquilo, ou o cara não paga. Da mesma forma que toda atividade você tem que se preocupar com inadimplência, para quem que você está vendendo, do jeito que você está vendendo, e os 3 R's, né? Receita, recorrência e rentabilidade. A gente tem buscado muito nos nossos negócios, né? Receita, recorrência e rentabilidade. Quando você presta um serviço público, você tem que ter um nível de preocupação muito superior. Mas depois que você aprende também, da mesma forma que um médico tem uma preocupação superior para não matar alguém, a gente tem que ter uma preocupação diferenciada. Então, as tomadas de decisão ficaram muito claras. Em casa, a última palavra é da Pri. E na empresa, a gente tem um pouquinho mais de experiência, 10 anos a mais de vida, um pouco mais de chicote nas costas, né? Um pouco mais de chagas no lombo para falar assim, olha... Tem visões que só quem já passou para ter, né? Então, isso eu vou fazer questão que essa tomada de decisão, que você confie na minha forma que a gente tem transcorrido até hoje. Alguns momentos, a maioria deles eu consigo convencer, e tem situações que realmente ela entra e fala assim, olha, entendo tua visão, mas tu é emocionado, né? Para tudo vai dar certo, todo mundo é honesto, todo mundo é que nem você. Você mede a régua das pessoas pela tua. E o mundo não dá mais para ser assim, né? A gente está ali num mundo empresarial que a gente tem conversado muito e fazendo algumas metáforas com a floresta. Na floresta tem o chacal, tem o chupim, e não é porque ele é maldoso ou que ele tem aquele instinto e aquela natureza que ele não vai deixar de fazer. A gente fala a síndrome do escorpião, né? Ou seja, o escorpião prefere morrer afogado, sendo transportado pelo sapo para o outro lado da lagoa com o mato pegando fogo, mas é da natureza dele. Ele vai picar, no meio do caminho ele prefere morrer junto do que não vencer a sua natureza. Então, a gente já chegou em algumas definições muito claras e que tem nos ajudado muito, né? Ou seja, a última palavra... A gente tem respeitado muito os dois. Em casa, a mãe da diva, e na empresa, por algumas condições, a gente tem sido respeitado nas nossas decisões. Isso tem dado certo. Umas cabeçadas, como todo mundo, né? Mas tem sido assim muito proveitoso. A gente chegou numa fase que você estava falando de felicidade, né? Então, felicidade tem gente que busca, a gente só sente. A gente entendeu que a felicidade não é uma busca, é se permitir a gratidão absoluta do que você tem, até que você tenha condições melhores de ser melhor ainda. Aí é uma frase do Mário Sérgio Cortella, né? Ou seja, e a gente pôs isso muito em prática. Então, a sensação de escassez hoje da nossa relação, né? De escassez de amor, de escassez de atenção, de carinho, e na empresa... de ter montado uma ferramenta de você poder multiplicar os teus negócios vai depender de pessoas e processos. E a gente tem investido muito, né? Nas pessoas e nos processos. E tudo hoje com tecnologia. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente envolve hoje um estudo bem legal, né? E hoje também dividimos muito claramente as funções. Na empresa, principalmente. Então, a Pri lá... é diretora financeira, comanda tudo que entra, tudo que sai, né? E aí, para o comercialzão aqui, traz a confusão para dentro, a equipe operacionaliza, então a gente dividiu a empresa. Eu crio o problema e a equipe resolve. Isso, estratégia, tática e operacional. Então a gente bola as estratégias, olha, cara, tá vindo um produto novo, legal, diferenciado, disruptivo, ecológico, que vai... transformar a vida dos atletas e das pessoas. Cara, tá atento a isso? Tô. Por quê? Porque a minha equipe lá na tática tá pondo em prática aquilo que a gente já estava fazendo, aquilo que a gente criou de processos, e o operacional segue a tática. Né? Cara, aí você tocou no... Deixa eu só fazer uma pergunta. Você está falando de várias empresas, né? Nossas empresas e tal. Quantas empresas vocês têm e gerenciam hoje? A gente tem 5 CNPJs hoje distintos em torno de 12 centros de custos. Então, assim, cada empresa
tem alguns centos de custo. Então, vou te dar o exemplo da Mar Brasil, que é a empresa da PRI, né? A gente tem 2 projetos muito legais. Um é a capina elétrica, que eu combinei agora, com vocês agora há pouco, que é um equipamento também super disruptivo. Ele mata o mato por choque elétrico, então para a limpeza urbana das cidades, para o tratamento de herbicidas na agricultura, vai ser algo que vai realmente revolucionar. Sabe aquela coisa que você fala assim, antes da internet e depois da internet? Então você vai ter o que era antes da capina elétrica e depois da capina elétrica. A gente iniciou um contrato através de um operador recente agora numa capital, que é uma capital de Santa Catarina, que é Florianópolis. Então, o prefeito fez um vídeo institucional esses dias falando dos benefícios, da tecnologia e tal. Então, a gente acredita muito em negócios como esse. Então, a Mar Brasil tem uma solução numa vertical que é a capina elétrica. Então, a gente segmenta aquele CNPJ por projetos e aquele projeto tem uma vertical de negócios exclusiva específica, né? Então, a capina elétrica na Mar Brasil. E na Mar Brasil também a gente tem uma solução de climatização com autossuficiência energética para municípios. Os municípios têm uma dificuldade muito grande em manter as contas de consumo, contas recorrentes, mas recebem verbas para aquisição de material, de equipamento e tal. Então, hoje a gente olhou para a vertical de climatização, né? A gente presta serviço hoje em 4.581 máquinas de ar-condicionado na Baixada Santista. A cidade de Praia Grande, a gente administra isso. Então, todas as máquinas com etiqueta QR Code, todas têm um acompanhamento do PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Então, são segmentos distintos, né, mas ligados ao propósito, né? Um dos propósitos da Mar Brasil, missão, visão e valores, a gente definiu que queremos prestar um serviço público de excelência com preços que sejam realistas ao mercado, ou seja, em prol do benefício público e atingindo 2 princípios, que é o da vantajosidade e da economicidade, que são os 2 princípios basilares das licitações públicas. Então, na Mar Brasil, a gente tem esses 2 segmentos, a gente tem locação de equipamentos de uma maneira geral. Então, aí vai para equipamentos médicos cirúrgicos hospitalares, a gente tem 3 consultórios oftalmológicos alugados para municípios, enfim. Nessa empresa a gente tem praticamente serviços e locações, né? E na empresa que eu administro, que é a Connectius, hoje a gente tem um contrato público de remoção de veículos na cidade de Praia Grande também. Temos um contrato de concessão de pátio de apreensão de veículos na capital de Santa Catarina, que é Florianópolis. Então, basicamente, o pátio de apreensão de veículos, quando você tem o carro removido, foi feita uma concessão pública, um contrato de 20 anos, onde você faz todo o trabalho, o serviço que seria prestado pelo gestor público foi transferido para a concessionária. Então, hoje a gente são essas as nossas principais atividades. E aí a gente vai fomentando novos negócios. A questão da Alcalina surgiu como um conceito de uma marca própria, né? A Priscila sempre quis ter uma marca própria e a gente iniciou o desenvolvimento da Alcalina. Então, registro da marca, enfim, uma série de trabalhos que você tem que fazer ali para preparar a operação. Oágua. A Oágua é de um amigo no Rio de Janeiro, ele vem desenvolvendo isso há 20 anos. Um engenheiro químico e está hoje nos principais times de futebol do Brasil. Corinthians, Flamengo, Botafogo, né? Está indo pro... A Oágua está nesses times. A Oágua é a hidratação oficial destes times. Então, de times de primeira divisão. Times de primeira divisão. Então, hoje eles substituem o isotônico com alta qualidade, com uma condição de condutividade elétrica muito superior a uma água comum. Essa garrafinha aqui, então, ela substitui aquela garrafinha laranja colorida ali que o pessoal tomava. Essa não, mas a outra rosinha. A rosinha. Essa é isotônica. Essa rosinha. Ela é isotônica. Ela é isotônica. Isotônica. Substitui aquela laranjinha cheia de corante, cheia de acidulante. Só para você ter uma ideia, o corante de um isotônico hoje... É equivalente mesmo, assim, em propriedades? Em propriedades. Ela supera porque tem 94 sais minerais adicionados. Quero conhecer mais esse produto. Vamos começar a falar dele aqui. Depois, Bora. Tá bom. Já quer falar dele agora? Já, vamos falar dele. É muito inovador. Muito inovador. Não só o produto, como a embalagem. A embalagem tem 3 gramas de plástico
encontra em média 17 a 20 gramas. Então, isso é muito interessante. Para quem está no YouTube está nos vendo, ok. Para quem está no Spotify está ouvindo, mas é uma embalagem que ela não é rígida, não é aquele plástico rígido, né? Que a gente pega e abre aquela tampinha lacrada. Não, ela não é rígida e quando você abre aqui, você fala assim, nossa, vou ter que ficar segurando a água. Não, você toma, ela fecha de novo. É incrível que ela fecha. É isso mesmo. Você abre aqui, toma e ela fecha. Isso é muito legal. E ela é extremamente leve, né? É muito leve. Quantas gramas? 3 gramas. 3 gramas de plástico aqui. Isso, e monocomponente. Então, quando você fala monocomponente, do processo de produção à reciclagem, a gente está economizando 90% de energia. 90%? Porque quando você trabalha uma garrafinha PET, por exemplo, você tem 4 componentes, 4 plásticos diferentes. Você tem a garrafa, você tem o rótulo, você tem a tampa e você tem o vedante da tampa. Então, assim, a gente está falando de polipropileno. Parece simples, mas tem 4 elementos ali, verdade. Eu não tinha me tocado E você disso. tem um monte de energia elétrica que você precisa gastar para separar antes de reciclar. Sim. Aqui não, você triturou, você já está pronto para reciclar. Outra coisa que eu achei legal nessa embalagem é que parece um sachê, gente. E ela é muito flexível, mas ela para em pé, né? Você põe ela... Não é aquela coisa que você vai imaginar, pum, cai. Não, ela para. Ela é estampada a frio, essa garrafa, né? Ela é a base de etanol, não é a base de petróleo. Então, assim, ela tem tudo para ser realmente um produto disruptivo. Motivo pelo qual a gente abarcou nesse produto. Ela recicla, então? Recicla. E se ela for descartada, ela decompõe melhor do que uma de petróleo? Isso. Ela tem menos impacto na natureza do que uma em base de petróleo. E por ela ser forjada, né, ela ser confeccionada por uma calandra a frio, você não tem o consumo de energia que você teria para aquecimento, para para sopro, para você fazer todo o processo da construção da embalagem. E não libera nada na água. BPA free, então assim, você não tem nenhum microplástico, diferentemente de uma latinha que você tem um resíduo de verniz que vai para o teu fígado, você numa PET você tem o tereftalato ou politereftalato de etileno, que é a garrafa PET, ela não é BPA free, ela transfere para o teu organismo os microplásticos. Então, hoje, existem estudos avançados que a gente já, como ser humano, feto, já nasce com a transferência de plástico no seu organismo. Se eu deixar isso aqui no painel do meu carro no sol do meio-dia, então... Ela só vai esquentar. Nada, só vai ficar quente. E mesmo se ela congelar ou aquecer ou ferver, ela não perde as propriedades que ela tem hoje. Eu posso congelar desse formato. A Pode congelar. Não vai sentir. Não vai sentir nada. Tem muito vendedor hoje que congela metade, e aí põe a outra metade em cima. Então, aqueles vendedores de farol e tal, ele economiza até no gelo, porque ele gela a própria água e utiliza ela como fonte de geração de Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, é 315 ml. Por que não é 300 ou 250, 350? Por que não é um número redondo? Isso, uma pessoa metódica, você vê 315. Por que 315? Perfeito. Tem várias posições em relação a isso. Da água, ser 315 ml foi a melhor relação plástico-água que se conseguiu. O que é essa relação? Se você quiser colocar 500 ml num stand-up pouch, que é este formato sachê, para ter mais de 315 ml, a relação de plástico para água, por exemplo, você teria 500 ml, você teria que ter mais do que o dobro do plástico para ela se manter em pé. Entendi. Então é otimizado. É o número ideal entre material e... Isso, e água. É a melhor relação de poluir o planeta para se alimentar. Então aqui é a menor relação possível hoje. Que demais. E tem 3 cores, é isso? Dessa linha da água? São 3 versões. É a laranja, a azul, deixa eu ver aqui. E a verde. E a verde. Eu vou te dar em Qual ordem que é a de diferença produção. entre elas? Né? A azul é a que nasce primeiro, pós-extração. Essa daqui. E aí ela tem um pH de 8,5, então como a gente está acostumado... Tem água que desidrata, vocês sabiam ou não? Eu sabia. Não, eu não sabia. Eu sabia pelo meu lado nerd. Né? Ele é nerd, ele vai saber, mas eu não sabia. Uma pessoa normal não sabe. O corpo humano, ele tem ali uma condutividade elétrica da sua base de formação. Uns falam que 70%, outros falam 80%. Da formação do nosso corpo é de 80% de água ou 75%, para a gente ficar ali no meio ambiente. Pega o meio do caminho ali. Entre o que se hidrata muito e o que não toma água nenhuma. Perfeito. Então, a gente tem ali aqueles eletrólitos em suspensão no ambiente
do nosso corpo ou da água. Quando você, nas nossas aulinhas de física e química, lá do comecinho da 4ª série, você falava que todo mundo lembra, isso, né? de osmose. Não, mas a osmose todo Isso, mundo lembra. Tinha a experiência com o balãozinho, que você colocava na água com um pouco mais de Pelo menos a palavra todo mundo lembra. Isso. Então, assim, quando você tem essa troca, você precisa de uma condição que a água tenha a quantidade de eletrólitos em suspensão, pelo menos superior ao que o teu corpo já tem, porque senão é o teu corpo que leva para a água. Então, quando você faz aquele xixizão amarelo, é porque o teu corpo está perdendo sais minerais e está indo embora no teu processo de evacuação. Quando você tem uma água que você tem mais eletrólitos, ou seja, a condutividade dela é maior do que o teu corpo, você transfere da água para o teu corpo. Então, quando você tem uma condutividade abaixo de 300, o seu corpo já está perdendo. Então, você vai ter uma água, no mínimo, com 350 microsiemens por centímetro de condutividade. Que é a garrafinha azul. Perfeito. Na rosa, você já vai ter 1040 de condutividade a 900, dependendo da temperatura e algumas questões. Então, varia de 900 microsiemens a 1050. Qual que é o objetivo dessa? É você ter uma reposição eletrolítica e dos sais minerais do teu corpo. Então, é para atleta de grande desempenho. Você está num triatlon que você precisa repor com muita rapidez o que você perdeu. A água rosa é a mais indicada. Então, você tem todas as propriedades, incluindo o sódio, que é um grande componente para quem não tem nenhuma preocupação, não tem nenhum problema renal, que você não tenha que se preocupar com inchaço ou retenção de líquidos. Você toma a rosa, você tem 94 minerais, incluindo magnésio. 94 minerais. As suas corridas, Ivan, pronto. Não, e assim, perfeito. eu posso tomar, não tem tipo uma proporção, tipo, olha, toma uma dessa, depois duas dessas. Eu posso não, ficar você só pode nessa ficar só daqui nessa. tomando. Na Pode ficar só verdade, nessa. você vai se identificar, né? A minha preferida é a rosa. A rosa. A minha também é. Pelo E ela não tem palatável. sabor, assim, não é Não, salgada. não. Não vou perceber no paladar a diferença. Não, só que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais sensível. Então, Certo. Você vai olhar e a gente indica, né, a condição de acordo com a sua percepção. Nenhuma delas tem sabor, nenhuma delas tem cor, mas a embalagem verde é 0 sódio. Então, por Essa exemplo, daqui é verdinha. no processo de extração, depois a inclusão, é uma microfiltragem por membranas específicas patenteadas pela água, né? É um desenvolvimento brasileiro, 100% nacional. Depois ela é ozonizada, ionizada através daquela remagnetização. O que ela faz? Ela diminui as moléculas da água, se reagrupa em microclusters, e esses 1050 ele vai com tanta profundidade na tua célula que ela remove toda a acidose celular, deixando uma célula alcalinizada. Então, quando você tem um corpo... verde. Todas elas. Todas elas. Isso faz parte da alcalinidade da água. Sim. Umas um pouco mais. Então, por exemplo, a azul tem 350 microsiemens. Então, ela tem um percurso mais lento. Uhum. A rosa, como ela é muito mais rápida, ela percorre muito mais rápido, a facilidade dela penetrar na tua célula e remover essa acidose celular é que dá a função detox dela, anti-age. Então, você tem todos esses benefícios que você teria que fazer uma suplementação de sais e vitaminas. Para a galera que toma muito refrigerante, pelo menos isso aqui então, né? Pelo menos uns 3 litros dessa daqui para ajudar a tirar um pouco de toda aquela acidez que ele tá. Porque ele vai desmineralizando os ossos, organismo, né? Os ossos também. Então, você com falta de magnésio, você não consegue que a vitamina D, através do sol, faça a descalcificação dos tecidos moles e vá para os ossos. E o brasileiro ele tem um problema crônico de falta de magnésio porque o nosso solo é muito pobre nisso, né? Não temos atividade vulcânica. Perfeito, é isso mesmo. Então, a suplementação de magnésio, hoje a gente está falando de uma água que, diferente de águas alcalinas que você precisa pagar R$12 uma garrafinha de 500 ml, nós estamos falando de uma água de R$1,99. Então, ela veio realmente para universalizar o consumo de uma água alcalina. Só fiquei com dúvida, a verde, ela vai ter todos os sais que a rosa tem, só que não tem o sódio, é isso? Só isso. E ela tem ozônio, a rosa não tem. Tem também. Todas também são tem ozonizadas, ionizadas e remagnetizadas. Todas passam por esse processo. A diferença é que eu não vou ter o sódio nessa daqui, é para quem não está afim de sódio. Isso. Às vezes o cara tem um rim só, né? Tem várias patologias que às vezes não é do nosso convívio, mas você começa a entender que cada um tem uma necessidade físico-química da tua fisiologia. Certo. E muita gente hoje, principalmente quem treina e quer
perder líquidos, né? Então, muita gente do MMA usa porque faz a pesagem. Então, se você retém líquidos, você tem uma dificuldade. Então, desde as patologias relacionadas à pressão alta, a todo um universo que precisa da pessoa tirar o sódio de todas as maneiras, a gente só esquece da água. E na água tem sódio, toda a água tem. Então, a gente teve o Márcio teve aí uma feliz ideia de incluir essa versão zero sódio para beneficiar essas pessoas. Os clubes de futebol, então, utilizam prioritariamente essa daqui como o meio de hidratação, nos que você mencionou que já estão utilizando, já estão aderindo. Eles têm um mix, cada time usa, tem bastante. O Corinthians, por exemplo, a gente vê lá o professor aparecendo várias vezes com a água. Então, quem tiver curiosidade, nas entrevistas coletivas, vocês vão ver na frente da mesa desses clubes que eu falei, está sempre presente a água. E uma das coisas muito interessantes, quando a gente estava no início e, como diz a Priscila, eu todo emocionado com um novo negócio, porque assim, eu fico emocionada com esse negócio também. Nossa, demais. Não, foi muito interessante como a gente conheceu, né? Na verdade, o Dauren, né? E aí ele trouxe, né, o vídeo, olha, preciso conhecer quem está fazendo, a gente ir nessa fábrica e tal. Beleza, aí veio a representante, né, uma pessoa super bacana, foi lá em casa, levou, apresentou. E a nossa filha, que vai fazer 22 anos a semana que vem, ela... Que legal, parabéns para ela então. Obrigada. Ela tem paralisia cerebral, né? No caso dela, ela é só cadeirante, mas há 22 anos que ela não consegue beber água, porque a condição motora dela também fez com que ela tivesse disfagia, né? Que é uma dificuldade de engolir líquidos, então ela se engasga, então ela tem que ter toda vez qualquer tipo de líquido, canudo. E essa água foi a única água que ela consegue beber e se hidratar. Começou aqui esse ano a beber água. 22 anos sem beber. E aí você imagina, ela está no sexto ano no sexto semestre de nutrição. Ai, que beleza. Né? Imagina o nosso coração e ela, né, tadinha? Não conseguiu, uma nutricionista não conseguir beber água, né? Então nos encantou. E aí estudamos, né? E assim, para ela estar em grandes clubes, né, para atletas de grande desempenho. Então é algo que nos cativou. E eu já tinha a ideia de ter um produto meu, né, uma marca minha, mas falei lá atrás. E aí foi onde surgiu a Alcalinas, né? Porque era um domínio de internet que estava disponível, né? Então a gente registrou alcalinas.com.br, alcalinas.com e pedimos o registro no INPI, foi aceito e está nos finalmente para liberar a marca para a gente. Então, foi nessa emoção de olhar tudo isso e tal, falei, poxa, eu quero dar uma aprofundada antes de levar isso como um produto. Aí um amigo falou assim, Dauren, tu pode fazer a análise que você quiser, mas tá no Corinthians, tem fisiologista, tem nutricionista, tem médico. Você acha que os caras iam dar uma água dessa para os caras se hidratarem como hidratação oficial de um clube desse porte, sem fazer? O que você vai fazer vai ficar pela metade do que os caras já fizeram. Faz por livre, espontânea liberação da tua consciência. Mas foi aquilo que nos deu o impulso necessário para tomar a decisão e falar assim, poxa, realmente, se eu perder o time, talvez eu não consiga mais participar desse projeto que eu acho tão importante para o benefício. E a gente tem buscado negócios nesse sentido, ou seja, é disruptivo, é ousado bater com uma Nestlé, com uma Coca-Cola, com uma... Depois corta, tá? Não tem problema nenhum. Que são os grandes detentores das marcas de água a nível mundial. Então a gente foi avançando e tal, então está em negociações para ser o primeiro produto brasileiro a ser vendido na Disney, né? Então já está em grandes avanços dessa negociação. Como eu havia te comentado ali, tem uma negociação com o Olympique de Lyon, tem uma negociação muito forte com o Barcelona para também ser a hidratação desses times. Então, e é fabricada onde? No Rio de Janeiro, uma cidade... E como é que você encontrou? Então, muito interessante. Tem gente que usa o Instagram para perder tempo, né? Eu uso o Instagram como um radar de novidades e grandes projetos que são... Eu curto muito essas coisas que a gente
imagina que um dia vai acontecer, né? E que você fala assim, poxa, não é possível que tenha uma mente humana, né? Capaz de estar no mesmo ambiente que a gente, de pensar uma coisa como essa, né? Um Elon Musk da vida que faz um foguete da ré. Essa história eu estava no Instagram e aí eu vi eu sigo um cara chamado Felipe Fera, que ele fala de carro. Não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com água, não tem nada a ver com nada. Tá vendo como é bom seguir perfil de carro? Tá vendo? Olha de onde tá vindo a ideia. E aí, esse Felipe Fera, cara, fez um depoimento, né? Ele estava também já buscando alternativas para melhorar a hidratação, porque a gente tem uma preocupação. Todo mundo fala, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer... Mas ninguém fala da água. Já percebeu que ninguém se preocupa em falar de hidratar corretamente, tirando um nutricionista, fala, tem que hidratar 3 litros de água e tal, mas nunca fala, olha, tem água diferente. O nutricionista só vai falar, toma 3 litros de água por dia. Isso, perfeito. Né? Então, na hora que eu vi aquilo, eu falei, olha, eu vi um ponto de... Sabe a história do feeling, né? Eles chamam lá de novas caixinhas. Para mim é feeling. Para mim é novas caixinhas. Ou o pessoal que tem mais intimidade me chamam de Leônidas. Tem aquele Thiago Ventura. Olha, Leônidas, vai trazer para nós mais uma confusão, Leônidas. Essa não dá para nós não. E assim foi, né? E a gente foi, conheceu a fábrica, vi que a coisa era realmente séria, né? E nasceu assim. Né? E aí a equipe comprou a ideia, fizemos um brainstorm lá, falou, vamos investir nisso aqui. Cidade de praia, temperatura média 29 graus, 500 mil habitantes só na nossa cidade, quase 3 milhões num raio de menos de 50 quilômetros. Então, fomos lá e batalhamos por uma distribuição para o estado de São Paulo, o litoral. Então, o litoral de São Paulo a gente faz o comercial B2B, né? Atendendo revendas, supermercados e tudo mais. E o nosso grande forte é o B2C através do site da Alcalinas, né? Que é alcalinas.com.br, onde a gente vai disponibilizar ao final para vocês um cupom para os seus ouvintes e telespectadores, para que eles também consigam comprar com desconto, né? E vocês também saberem aí o que refletiu na saúde das pessoas esse momento aqui do Mentes em Foco. Então, a gente já, até o final do programa, a gente já anuncia libera, aí. Então aguarda aí para pegar vai o estar seu aqui cupom. Na descrição também do link, né? Na descrição aqui no YouTube, no Spotify, tem o link aqui. Cara, porque essa água não vai ser boa só para a perna do atleta, vai ser boa para a cabeça também, né? Sim. Muito, muito. Aí a Priscila participou recentemente de um evento muito grande aqui em São Paulo, né? O G4 Valley. E aí a gente abordou a hidratação executiva. A água alcalina, ela vai atender qualquer público, né? Eu vou te falar aí o meu testemunho pessoal, onde 3 meses de consumo de água alcalina, por conta dessa hiperidratação que a gente começa a ter, eu tenho 5 hérnias de disco, né? E eu sofria desde 2011 com elas. Então, são 11 anos de casamento, eram quase minhas amantes. Né? Como eu nunca tive amante, eram 5 de uma vez. 5 hérnias de disco. 5 hérnias de disco. Elas sempre me faziam lembrar, gastava dinheiro com elas e reclamava sempre no pior momento. É sempre assim. Sempre te aporrinhando ali. Isso. Então, eu falei, cara, não é possível. E, do nada... eu parei de sentir dor e aí eu fui fazer um retrospecto do que eu estava fazendo, porque eu fiz quiropraxia a minha vida inteira, depois desses 11 anos, fiz tratamentos de todos que vocês possam imaginar, daqueles não invasivos, que eu me pelo de cirurgia por 2 meses, eu nunca tive uma anestesia geral, só para você ter uma ideia, com quase 50 anos. Então, 2 cirurgias que eu não consigo me ver fazendo, olho e coluna, né? Então, para mim é uma barreira gigantesca. E aí, eu falei, cara, não tô mais sentindo dor. De um dia para noite, cheguei para Priscila, eu falei, Pri, você me lembra de eu ter feito alguma coisa, tal? Ela falou, cara, a única coisa que pode ser, você tinha os discos vertebrais muito desidratados, né? E ali você tinha um pinçamento do nervo ciático, que eu brincando chamo de nervo asiático, mas o meu nervo asiático sempre estava lá gritando e estendendo até a perna. E essa hiperidratação foi o que a gente chegou na investigação de que pode ter sido isso, né? Não temos certeza absoluta, mas foi a única coisa diferente que eu incorporei na minha
rotina quando eu percebi isso. Então, e de lá para cá, venho buscando uma melhora na minha alimentação. Já que isso resolveu, vamos resolver o resto, né? Exato. Então, aí melhoramos a alimentação, procuramos um protocolo que tem nos auxiliado bastante. Então, ela foi um divisor de águas também na minha saúde e foi um pontapé inicial para retomar esporte. Imagina um cara que gosta de jogar tênis, né? Eu sempre fui forjado no tênis, no beach tênis, com 5 hernias de disco. Então, é impacto para sair do chão e impacto para voltar do chão. É impacto na ida, impacto na volta. Falei, cara, aí esses dias eu falei, Pri, tá voltando aquela esperança de voltar a jogar tênis, né? Então, colocamos uma meta de peso, pelo menos, né? Do meu peso, para a gente chegar lá. Mas a grande responsável por início dessa retomada de saúde da minha vida foi a água. Isso e tem opções de embalagem de diferentes tamanhos? Ainda não. Vai estar sendo lançado uma agora, né? Como eu te mencionei, a relação plástico-água era uma máxima na cabeça do Márcio, que é o desenvolvedor, que é mandar deixar até um abraço para ele aí, que foi vencido por Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tem uma lei específica que não entra nenhuma embalagem com menos de 500 ml. Para o pessoal ter menos garrafinhas. Menos garrafinhas, né? Só que aqui, para você ter o mesmo plástico de uma garrafinha, seriam 6 garrafas dessa. Certo. Só que como é uma lei municipal, e para mudar uma lei municipal ia ser mais difícil, ele abriu a exceção de criou uma tampa ecológica, ainda não chegou ao nosso conhecimento, ainda o protótipo a gente não conhece ainda, mas muito em breve vai estar na nossa mão e vai ter essa embalagem tanto maior e vai ter uma agora de alto desempenho que é 200 ml, né? Porque se identificou também que às vezes jogador, esportista, dependendo do esporte, o cara dá um squeeze ali lá, né? E tal e já joga fora, né? Então, eles optaram por buscar novas embalagens. Já logo vamos ter novidades aí. Que legal, que legal. Sensacional, né? Eu já usei essa água rosinha aí. Fiquei encantada. Já fiquei com a mente mais... Eu acho que podemos deixar um kit para os telespectadores aí, para os ouvintes, quem interagir com a gente, né, nesse podcast aqui, o pessoal depois ali, a Érica, o Fábio, vai pensar em como vai ser a estratégia e a gente vai comunicar isso para vocês, mas com certeza vão ganhar aqui um kit, né? A gente chama de kit experiências, ele está também disponível no site, ele vem dessa mesma maneira, com as 3 garrafinhas, normalmente é vendido em caixas de 30 unidades, né? Que já é naquela indução de você ter consumo recorrente, uma por dia pelo menos, já seria um pontapé inicial, porque tem gente que não toma nada. Você começar a tomar uma já é bastante. Já está botando quantos minerais aí? Quantos minerais? São 94. 94 minerais para dentro já, é um belo início já, hein? E o magnésio, né? O magnésio hoje é considerado a lâmpada da vida. Tantos benefícios que não dá nem pra gente. Eu também não sou técnico, eu sou bem comercial, Ivan, mas eu acho que vale a pena entrar no site da Alcalinas, né? Tem lá Conheça a Água. Qual que é o site da Alcalinas? alcalinas.com.br. Legal. Né? Então é fácil, um domínio, tem lá o subdomínio, o subitem lá que é Conheça a Água. Então tem um ponto e para quem está querendo aumentar, né, atenção, foco, concentração, tá aqui. Hidratação executiva. Hidratação executiva. Você quer aumentar, geral, porque na verdade mental. o fato é que nós estamos numa era de menos foco, menos atenção, menos concentração. Então, todos os recursos possíveis necessários é bem-vindo. Então, né, aqui que contribuem para a perda de foco é justamente uma alimentação ruim que nós temos hoje em dia. Então, adicionar elementos de qualidade faz todo sentido. E a hidratação, Ivan, quando a gente... Você pode perceber, quando a gente está mais sonolento, mais cansado, ser uma água que te repõe aí 94 minerais, as tuas sinapses neurais elas vão se reativar, a tua capacidade de se concentrar vai ser muito maior, de absorver aquele raciocínio, criar o teu próprio raciocínio em cima de uma informação. Você está no treinamento, você está num curso, você é empresário que quer melhorar a performance dos seus diretores, dos seus executivos, precisa tomar uma decisão. Tem muita gente que precisa tomar decisão, um piloto de avião precisa tomar decisão em milésimos de segundo. A diferença do sucesso, às vezes, do insucesso de uma tomada de decisão, você acha que foi do teu preparo e não foi. Foi de um momento de fragilidade do teu cérebro estar desidratado. O teu corpo não está mandando os estímulos elétricos corretamente pela falta de hidratação. É uma hidratação com suplementação, né? Então, a gente acaba
colocando na rotina que hidratar é essencial. A gente não vive sem beber água, né? Exatamente. E aí você bebe uma água de qualidade e suplementa ainda, né? Com aquilo que teu organismo perde no decorrer da rotina, do dia a dia, com a idade, né? Natural. Então, muito bacana você fazer essa hidratação. Para de ficar botando E cloro aí, de torneira só pra dentro. Vem isso. Nós estamos falando sobre empreendedorismo, inovação e tudo mais, né? E a gente tem falado, a gente conversa bastante sobre isso, né? Então, a gente falou aqui que vocês também acordam cedo para treinar, vocês cuidam da alimentação, têm uma boa hidratação, porque, na verdade, como nós somos empreendedores, e, na verdade, acho que todo mundo que trabalha, né? Tem essa vida, carreira profissional e tudo mais. A nossa mente, nosso corpo, tudo mais é o nosso recurso, né? Perfeito. É a nossa. Se você não cuida desse recurso, eu falo pro Ivan, a gente acorda 4, o Ivan 4h30, eu às 5, mas faz parte do trabalho. Você já está cuidando do seu recurso para a hora que você vai chegar ali, ou 7 horas, 8 horas para trabalhar, você já teve todo um processo ali de hidratação, de movimentar o corpo e tal, e você está mais preparado para as tomadas de decisões necessárias do dia a dia. E, inclusive, eu digo que é encher o potinho de recursos cognitivos. Porque o que faz com que você fique irritado, bravo, não tome decisões, né? É quando você vai esvaziando, você não tem uma boa noite de sono, você não se alimentou bem, você não se hidratou bem, você não fez nenhum hobby, não tem nenhuma atividade que você goste de fazer. Aí, a hora que você vai lá pro seu dia a dia, é quase que assim, tem nada. Não tenho nada para... Porque tá vazio o meu potinho. Agora, se eu tô ali na hidratação, se eu tô com os meus recursos cognitivos em alta. Então, situações que me tirariam ali do plumo, né? Me deixariam mais irritado, não é que não vão me deixar, mas eu tenho recursos para lidar melhor com essas situações, porque todas as outras caixinhas estão bem administradas. Então, veja a importância de manter uma hidratação adequada, né? Com certeza. Queria que vocês deixassem pra gente aí uma mensagem para os nossos ouvintes, Pri, Dauren, uma mensagem para os ouvintes. O que vocês trazem? Resiliência. Né? Eu vejo que todas as atividades que a gente se predispôs a fazer, seja no campo pessoal ou no empresarial, principalmente com as mudanças de regra a cada momento, no pessoal as regras são mais fáceis, porque é a gente que determina, né? Os aspectos externos, eles têm uma influência muito menor. Depende de nós, da nossa boa vontade, da nossa capacidade de arguição e só. Agora, quando você está no mundo empresarial, a resiliência ela tem que ser maior, né? Nada acontece no tempo que a gente gostaria, né? Isso tem que ser algo que teria que estar muito mais enraizado na cultura do nosso país, né? A gente é muito imediatista, tudo você quer de hoje para amanhã. Os jovens hoje conseguem, através de um celular, criar ali uma audiência, criar um recurso, mas um conteúdo de longo prazo, para ele se sustentar, ele tem que ter um propósito, né? Então, em busca do teu propósito, hoje, qual é o nosso propósito? A gente definiu, né, que queremos transbordar, né? Ou transbordar conhecimento, ou transbordar condições àqueles que estão à nossa órbita. Então, quando a gente melhora a nossa forma de atuar, de se hidratar, de melhorar o nosso corpo, de lidar com os nossos negócios de forma íntegra, com compliance, com preocupações, todos que estão à nossa volta, mais ou menos quando o exemplo arrasta, né? E uma indicação ela convence, mas o teu exemplo ela arrasta. Então, o nosso propósito hoje é vida simples, pensamento elevado. Era uma máxima do meu pai e que a gente está trazendo para os nossos negócios. Então, a resiliência ela é fundamental para você atingir o seu propósito. Vai ter percalços, vai ter pedra e tem gente que transforma na pedra uma barreira. A gente aprendeu ultimamente que cada pedra no nosso caminho nada mais foi do que um degrau. Então, em vez de olhar a pedra, bater e voltar, ou bater a cabeça nela, olha para a pedra, pisa, aprende com ela e sobe para o próximo nível. Esse, eu acho que é o nosso... Nos últimos tempos, é a compilação daquilo que a gente tem vivido. E chegamos num momento onde a gente não se preocupa mais com a escassez. Escassez não é de grana, escassez
de sucesso para a gente hoje é estar em paz, dormir com a cabeça no travesseiro em paz e transbordar o nosso conhecimento e um pouco de condições para aqueles que nos cercam, aqueles que acreditam em nós, que nos dão realmente o sangue lá na ponta. Quando a gente fala do estratégico, do tático e do operacional, essa sinergia entre essas três grandes engrenagens da nossa mundo empresarial tem sido o que tem nos levado a ter um pouco mais de tranquilidade e de gosto, né? De fazer o que gosta, com prazer, com paixão, olhar o brilho das pessoas, uma pessoa que se ensinou, uma pessoa que subiu de cargo, né? Hoje tem sido os nossos grandes motivadores. Eu tenho um emblemático na minha vida, que é um dos nossos colaboradores, um dos primeiros, numa concessionária de carro, ajoelhado, com as mãos para o céu. Ele é evangélico, né? E bem fervoroso, com o uniforme da empresa, e a esposa me mandando essa foto, que foi o primeiro carro que ele conseguiu, né? Graças ao que a gente tem proporcionado de oportunidades de negócio. Nada mais é do que isso, né? Então, a gente tem aquela máxima do empresário malvadão, né? E aí, o Brasil cultua-se muito. Isso, tem-se muito essa né? visão ainda, equivocada. Então, tenham resiliência, né? Busquem, né? Esse convívio. Às vezes estão divergindo esforços dentro de uma casa, e como a gente está falando de casais empreendedores, né, não tem nada melhor do que unir forças com a pessoa que está dividindo a tua cama, cara, né? Então, se você consegue ter essa força, essa união de forças, vai ser muito mais leve, né? Esses dias a gente estava conversando o quanto a gente não para pensar, né? Pelo menos eu não parei para pensar, né? Hoje sim, maturidade talvez, mas o quanto o processo do casamento, né? O casar, ele é importante, né? Às vezes a gente fala assim, quero casar, e começa a namorar e né? Casa, mas ele não para para pensar o quanto é um processo importante na vida, o casamento. E o quanto ele pode ser potencializador mesmo, né? E, na verdade, não só pode, ele deve. Porque eu digo assim, se é para você ter vidas independentes, cada um faz as suas coisas, cada um não sei o quê, não casa. Não precisa casar para ter vidas independentes. Perfeito. Se você quer casar, é porque você quer uma vida conjunta. E aí, quando você faz esse processo, você estabelece uma relação de parceria. E aí é junto, né? Tem momentos que você vai estar melhor e eu vou estar pior e você vai me apoiar. Tem momentos que você vai estar pior e eu estou melhor e a gente se apoia. E é assim que a jornada é. Então, eu acho que às vezes esse processo do casamento é algo que é importante a gente pensar nesse processo. E pra gente também, acho que, assim, e a gente percebe, né? As conexões acontecem porque elas acontecem. Eu já falei sobre isso aqui no podcast, mas eu vou falar de novo, né? Uma vez eu li num livro dizendo que não existe coincidência. Que coincidência é manifestação divina, é a manifestação de Deus para dizer que Ele está presente. E é este o processo. As conexões não acontecem por acaso. A gente se conheceu lá e se conectou e tudo mais. Por quê? Porque somos um casal empreendedor tal, e que valoriza o processo da família, né? Então, assim, a nossa família é importante porque a nossa família é a base para tudo que a gente está construindo e transbordando para o mundo. Então, é daqui para fora, né? Então, este é um processo importante e o Brasil está cheio de empreendedores assim. Sim. E é isso que a gente precisa enaltecer, né? Os empreendedores dessa forma que estão aqui construindo, e nós estamos trabalhando para um mundo melhor, na verdade. Acho que esse é o processo. Tem opção de dar certo, né? Tem opção de dar certo, né? Então, assim, tanta coisa dando errado que quando o dar certo passa a ser algo tão desprezado, né? E a grande conquista que eu percebi entre nós e casais que dão certo é quando o 1 mais 1 é mais que 2. Isso aí. A nossa força unidos é muito maior hoje do que a nossa força individualizada, né? A gente, se separar os dois, nós somos 1 mais 1, vai ser 2. Agora, nós dois unidos, está sendo mais do que 2, né? Então, nos momentos que eu preciso ser mais do que eu mesmo, tá lá Pri, né? Uma palavra legal, um suporte, uma mão, vai assim mesmo. Ou
você já viu esse canto? Você já viu esse prisma? Você já analisou por aqui? Né? Porque o emocionado vai dar certo tudo, ele passa desse problema, vai pro próximo e tá tudo certo. Só que às vezes há desgastes desnecessários, então essa soma tem sido importante, né? E eu vejo que ali também, né? Olha, se a gente for muito seguro também, se não tem o desbravador lá, o maluco com o facão na frente, né? Mas que vai vir ali na frente? Não sei, mas o que vier nós vamos encarar, né? Aí ela, então vai que eu tô aqui atrás, a retaguarda é minha, ou ó, tô aqui do teu lado, pode vir aqui que a gente vai forte. Cara, essa palavra às vezes, né? Esse incentivo, essa condição de estar ali como suporte, ora como protagonista e ora como coadjuvante, saber fazer isso com maestria, porque vocês mulheres fazem muito melhor do que a gente, né? A gente é meio que um rolo compressor, né? Mas a gente aprendeu também que acho que 1 mais 1, ser mais do que 2, está sendo o segredo do sucesso, né? E também, marido, é parceria, né? A parceria, hoje a gente vê que as relações, elas têm competições, né? Então, assim, tem fases que eu ganho 10, ele 8, nós ganhamos 18. E ele que ganha 30, eu 20, ganhamos 50, né? Então, ser parceiro, tá junto, é nosso, não é meu e não é dele. É nosso, é da nossa família, né? E ter uma comunicação aberta, honesta, respeitar as diferenças é muito importante. Tantas vezes eu não acreditei numa visão dele, mas estava ali, sempre, né? Dando certo ou errado. E ele da mesma forma comigo. Então, é esse o meu... E amor, né? Eu acho que colocar amor em tudo. Não é só amor conjugal. É amor no trabalho. É amor na amizade, né? Onde tem amor, nada falta. Eu gosto desse conceito financeiro, porque para nós também é muito assim. Não tem o negócio, é o caixa dela, o caixa meu. Não, assim, é da nossa é uma visão meio tribal, assim, da nossa família. Então, tudo que nós ganhamos, tudo que foi pego na caça, tá ali, é para todo, é o uso comum de todos. Não tem separação. Isso. E essa questão que você falou, né, de 1 mais 1, né, dá sempre mais. E eu estava falando sobre o processo de quando o Ivan veio, a gente estava nessa questão. E a gente tem a consultoria e eu imaginava assim, eu acho que eu sou mais a emocionada, né, talvez. O Ivan é o mais seguro. Mas eu queria, né, eu queria a consultoria atendendo o Brasil todo, eu imaginava assim, porque a gente estou numa cidade do interior de São Paulo, tal, e eu pensava que eu queria... O meu primeiro grande negócio seria assim, estar em todos os estados do país, não sei o que e tal. E isso, de fato, aconteceu, né? E só aconteceu pela união dos dois, né? Então, hoje a gente atende a todas as capitais, já tivemos projetos fora do país e tudo mais, mas só aconteceu por conta da união dos dois. E eu me imaginava viajando, né? E quando o processo começou a acontecer, eu tinha a Maria Júlia pequenininha. E aí, a questão, quando você fala de competição, poderia falar assim, ele está saindo, viajar, pegar um avião, ir para todos os estados do país, não sei o quê. Eu dizia, graças a Deus que é ele que está indo e não eu. Porque ele saía 3, 4 horas da manhã de casa, com chuva, com isso e com aquilo. E eu pensava, graças a Deus ele pode ir e eu posso ficar. E aí tá a definição dos papéis, né? Você mesmo sendo sócia dele, né? Mas a tua função de mãe ali, era o que eu queria, né? Naquele momento. Falou mais alto. Isso, o instinto. E aí esse é o processo de entender também. Porque você fala assim, nossa, o meu sonho, que era estar, tá acontecendo. O meu sonho, que era viajar, não tô podendo. Então, eu poderia gerar todo um sentimento de frustração. E não, e até hoje, eu falo, graças a Deus. E agora a gente pode viajar, na verdade, agora a gente faz um processo. Vai sonho, todo mundo. E o meu sonho que é ter 2 gavetas, na verdade. Não! Então, eu acho que essas definições são bem interessantes no processo, que a gente vai potencializando. Elas se encontrarem mais vezes, né, cara? Vamos ganhar uma gaveta. Vamos negociar isso daí. Então, eu acho que é exatamente esse o processo. E quando a gente vai entendendo tudo isso, é potencializador. A gente sempre fala. O Ivan é mais racional, analítico e tudo mais. E eu sou muito mais do sentir, né? Eu falo, eu sinto que vai dar certo.
Não, e como a Eu gente falo pro sempre- Dauren, sempre vai segue dar seu certo. instinto, segue seu instinto. Porque o Dauren, ele tem uma visão, assim, eu sou super fã dele, né? E isso também é muito importante, né? A admiração, né? Sim. Então, eu sou fã de carteirinha só primeiro, assim, né? Então, quando eu vejo alguma coisa, assim, que eu fico confusa, será? E aí, não tem nada que me leva a dizer para ele não ir, né? Mas eu fico ali com a pulguinha atrás da orelha e tal, mas eu falo, vai, segue teu instinto. Tamo junto. E aí, quando a igreja... Tem a história da igreja tá pegando fogo, né? O Joãozinho tantas vezes fala que a igreja tá pegando fogo, que uma hora a igreja tá pegando fogo e ninguém vai apagar. Exato. Né? Então, a Pri se mantém na convicção, né? E quando também ela para e fala assim, olha, você já viu tal coisa? Eu já vi que o sexto sentido dela já entrou em ação umas 4, 5 vezes e ela já pensou, para ela me dar esse freio é porque realmente... Ele é difícil de convencer, tá? Então tem que ter, assim, A uma ideia é muito técnica. clara, O tem modelo que ter... tem que estar na hora certa, a lua naquele momento tem que estar com um alinhamento assim entre crescente e E o poente. isso, então tem que ser um alinhamento dos astros com o momento certo da medicação, porque agora depois dos 47 você dá uma, né, os novos protocolos, o cara tem que dar uma amenizada. Os inibidores de neuroadrenalina, né? Então assim, cara, o emocionado tem que ter ali um conceito para me convencer. Então, a Priscila já fez isso com maestria. Cara, cabeça quente, ariano, italiano, no meio da confusão, adianta? Imagina. Não adianta. Então, já sabe, já entendeu com tanta maestria que eu falo, cara, como é que pode conseguir do jeito que ela quer, sem conflito, né? Ou do jeito mais sábio, né? Sem conflito. Eu acho que esse é o grande papel, o que deu muito certo, né? Conseguir uma comunicação do jeito certo com cada um, né? Cada pessoa tem uma régua, né? A gente fala que cada um tem uma história de vida, tem as suas chagas, tem as tuas alegrias, as tuas conquistas. Então você tem que saber transmitir a comunicação na régua da pessoa e não na tua, né? E a Priscila faz isso com maestria, comigo e com muitas pessoas. Esse programa foi muito interessante porque nós tivemos 2 ganhos. Hackeamos a mente de um casal empreendedor que deu certo e é bem sucedido e perscrutamos um produto novo e inovador bastante interessante para ser consumido. Exatamente, eu já tô aqui, ó. O famoso 2 em 1. 2 em 1. Excelente. E aí, quais são as redes sociais? Como é que o pessoal te encontram vocês? Olha, a alcalinas.com.br é o nosso carro-chefe hoje. Então, Instagram, Facebook e o nosso site é tudo alcalinas.com.br. O próprio @ também a gente manteve o domínio ali para ficar uma fácil memorização. O meu é Dauren ZM, né? Dauren é D-A-U-R-E-N de navio, Z de zebra, M de marido. Então, Dauren ZM. E o da Pri, fala o teu, Pri. É Pris_CM. E temos também o que a gente acabou não falando, né? Mas lá na chácara, no sítio, nós temos o Rancho da Praia. Então, é rancho.da-praia, né, gato? Isso, rancho.da.praia. Isso. .da.praia, isso. Legal Muito demais. legal. Um espaço de locação para festas, muito bacana lá na Baixada, com bastante verde. É uma conexão com a natureza, assim, e está sendo cuidado com muito carinho. Ó. Há 50 anos do meu sogro, né? O querido Seu Monteiro. E a gente administra lá. E lá hoje está sendo 95% dos eventos casamento e o restante revelação de sexo de bebê, né? Então, chá revelação. Então, é só felicidade, né? Que é a união de famílias e a nova vida, né? Que vem para as famílias. Esse casal empreendedor tem muitos negócios. Tem muito. Não, É um ecossistema, nós né? vamos começar a fazer esse processo também. A gente também quer um ecossistema de negócios. E qual vai ser o cupom do pessoal que está aqui no Mentes em Foco, se eles quiserem comprar? Mentes em Foco? Mentes em Foco 10, coloca lá Mentes em Foco 10 no cupom, né? Tudo minúsculo, Mentes em Foco, tudo junto, finalzinho 10, vai ter um descontaço lá para vocês. E no kit de experiências alcalinas,
a gente vai dar um desconto de 50%. Olha né? só. Que é pra galera experimentar, já vir as 3 águas, dependendo do perfil, ou compra uma caixa daquilo que acha mais interessante para aproveitar o frete e adquire o kit experiências com 50% de desconto. Perfeito. Demais. E o pessoal aqui do marketing também nós vamos fazer aqui, depois vamos bolar com eles, eu faço os stories depois e tudo mais, gravo o vídeo também, pra gente colocar aqui como é que nós vamos sortear o kit experiência para vocês aqui também. Legal demais. Valeu, galera. Muito obrigada pelo bate-papo. Foi um incrível, prazer, viu? foi Muito um obrigada Maravilha. mesmo. Obrigado a vocês. Valeu, Ivan. Obrigado, esposa. Até o próximo programa. Valeu, Até a galera. próxima. Valeu.